Olá, é uma alegria te acolher mais uma vez para esse nosso encontro diário com o Senhor no Evangelho, o Evangelho na vida e na pastoral. Prosseguimos a nossa caminhada pela Semana Santa, hoje é quarta-feira, dia 13 de abril. E o Evangelho do dia de hoje é segundo Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 25. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade e procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da Semana Santa, vésperas de iniciarmos o Tríduo Pascal, e no trecho do Evangelho de hoje, e mais uma vez, acompanhamos agora na narrativa de Mateus o anúncio da traição de Judas. Judas que traz Jesus, o negociando por 30 moedas de prata. Jesus, diante da inquietação, da preocupação de todos os discípulos em saber qual deles seria o traidor, vai dizer que quem o trairia seria aquele que com ele colocasse a mão no prato. Mas o que significa colocar a mão no prato com Jesus? Significa comungar com ele, dizer que crê nele, que crê no Evangelho, mas depois traí-lo. Nós também muitas vezes colocamos a mão no prato com Jesus, quando participamos e comungamos em todas as missas, mas depois, quando saímos no nosso dia a dia, entregamos Jesus aos sumos sacerdotes dos tempos de hoje de tantas maneiras. Por exemplo, falando mal dos irmãos e irmãs, falando mal inclusive dos nossos padres, prejudicando o nosso próximo com tantas atitudes. Também colocamos a mão no prato com Jesus quando nos acomodamos e não fazemos nada para melhorar a nossa comunidade, o mundo, o lugar em que vivemos. Quando não ouvimos o clamor, a súplica dos pobres, os necessitados, e por egoísmo não repartimos os bens que possuímos. Também colocamos a mão no prato com Jesus e o traímos quando colocamos o dinheiro em primeiro lugar em nossa vida para conseguir, para acumular cada vez mais, nos esquecemos completamente de Deus, dos irmãos e irmãs, da comunidade. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, que Judas Iscariotes agiu com total liberdade. Mas aqui é importante a gente lembrar que a liberdade é um dom de Deus, é um presente que Deus nos deu. Mas saber usar essa liberdade de maneira correta é uma grande conquista, que é fruto da graça de Deus, da nossa correspondência à graça de Deus.
O gesto e a ação de Judas ao trair Jesus foi uma ação completamente livre, foi um não completamente livre à graça de Deus, à vontade de Deus. Um não que nunca mais poderia ser cancelado, anulado. Já a ação de Jesus, ao dar a sua vida pela humanidade, por cada um de nós, foi um sim completamente livre à vontade de Deus. Um sim renovador, libertador e salvador. Pensemos, irmãos e irmãs, a partir de tudo isso que meditamos e as nossas atitudes, como temos usado a nossa liberdade, esse dom que Deus nos deu. Estamos sendo realmente livres para dar o nosso sim ao Senhor, conduzidos por sua graça a fazer sua vontade? Ou também será que temos sido traidores? A pergunta que Judas faz no final do Evangelho a Jesus é a pergunta que nós deveríamos nos fazer também neste último dia antes do início das celebrações da Páscoa, do Tríduo Pascal. Serei eu, Senhor? Que nós possamos, meus queridos irmãos e irmãs, a partir do dia de amanhã, participar com muita fé, com muito amor, de todos os momentos da celebração da Páscoa, do Tríduo Pascal, começando por participar da ceia do Senhor, passando com Ele pela entrega da cruz e perseverando firmes para chegar com Ele também na grande alegria, na vitória da Páscoa, da ressurreição. O Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Te espero amanhã, se Deus quiser.